Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós estávamos assim, cantando, né, irmãos? Estávamos lembrando o que diz a palavra. Jesus diz: eu tenho a chave, né? E tem a chave da vida, a chave do inferno. Glória a Deus. A chave é algo assim maravilhoso, né? A porta tem a fechadura, tem as dobradiças, e tem a chave que faz a fechadura trancar e alguém não entrar, né? Então, quem tem a chave pode abrir, trancar, fechar, voltar a abrir. E as pessoas que vivem aqui no mundo, todas elas, todas as pessoas poderiam ter uma chave, né, para abrir a porta do tesouro. Mas é interessante que isso não foi dado a todo mundo, porque nem todos vão voltar para casa. Só vai voltar para casa os remidos, aqueles que estão marcados por Deus, e só Ele conhece isso. Então, a todos que demonstram fidelidade a Ele, Ele dá a chave. Eu não estou falando de chavinha para pendurar aqui, como tem alguns pastores que falam e ensinam, chave da vitória. Aí vende um monte de chave, né? Agora estão vendendo por um dinheirão outros objetos aí. Mas a chave que o Senhor nos deu, né? Então, irmãos, Jesus disse: eu abro, ninguém fecha, e eu fecho, ninguém abre, né? Então, nós temos recebido de Deus, simbolicamente, uma chave, né? Essa chave chama-se a Palavra de Deus. Ela nos liberta. Se liberta é algo que abre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já pensaram nisso? Então ela é a chave da resposta, a chave para abrir. Muitas vezes nós estamos em situações diferentes, né? Cada um na sua aprovação. O irmão ou a irmã pensa muito bem o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas se não tem saída, a saída está aqui. A chave está aqui. A chave é a palavra. A palavra é a chave. É a resposta. É a saída, a palavra, né? Até mesmo quando nós estamos recebendo uma punição de Deus, nós temos uma chave, né, para sair. É quando o povo se humilha, vai buscar a Deus, vai pedir o perdão, vai clamar ao Senhor. Então, a palavra de Deus, ela funciona assim, como uma chave. Agora veja bem, irmãos, isso aqui hoje está na mão dos irmãos. Os irmãos estão recebendo entendimento e compreensão, para que as portas se abram, né? Para que a prisão se abra, para que a dúvida seja dissipada, porque a chave abre e tem resposta. Mas o pecador busca soluções para a vida aqui. Aqueles que não têm esperança da vida eterna também buscam resposta para a vida aqui. Então, para eles, chave da solução é o dinheiro, não é a sabedoria da terra, não é? Mas nós que fomos convidados a conhecer os segredos de Deus, Deus nos deu esta graça de termos conhecimento, e esse conhecimento é a chave. Imagina que um advogado vai atuar numa causa de algum dos irmãos ou de uma pessoa comum, seja sem Jesus, numa situação do dia a dia aí, de algum problema. O advogado, pelo conhecimento que ele adquiriu estudando, ele tem as chaves que pode absorver o indivíduo ou pode condenar. Então ele tem as chaves ali. É muito importante nós adquirirmos então o conhecimento e a sabedoria, porque daí vem, né, a libertação. Muitas vezes nós temos pensamentos estranhos, mas quando recorremos à luz das Escrituras, vamos descobrir que nem tudo que pensamos vem de Deus, e nem tudo que pensamos vem de nós mesmos. Vocês sabiam que tem pensamento que não vem de vocês mesmos e nem de Deus? Bem, esse é um momento difícil de você discernir. Tem pensamentos que são dardos inflamados do maligno. Está escrito isso.
Os psicólogos chamam de subconsciente. Mas, irmãos, são tentações, nós somos tentados. Existem, então, pensamentos que são dardos inflamados do maligno que ele joga para acertar. Sabe aquela coisa que vem na sua cabeça, assim, você tem uma coisa estranha de repente? Sabe, que você não estava pensando, mas de repente vem assim. Se o irmão ou a irmã não tiver a habilidade de frear, você vai absorver aquela seta maligna e ela vai funcionar na sua mente, da sua mente vai para o seu coração, vai te fazer sentir algo que vai te levar a fazer alguma coisa. Você poderá não fazer se Deus for contigo e você clamar ao Senhor e segurar. Existem então muitos pensamentos que vêm assim, de fora. São dardos inflamados do maligno. Quando o irmão ou a irmã não tem discernimento, mas vai pensando, você logo entrou na roda dos escarnecedores, né? Se deteve no caminho do pecador, né? Começou então a conversar e a receber instrução do ímpio. Conselho do ímpio. Sabe que um conselho de um ímpio, irmão, vem de repente sem ter ninguém perto de você? Vou contar para vocês uma passagem. Havia um homem chamado-se Pedro, que todo mundo conhece. Ele era um homem simples, sabe? Ele demonstrou o quanto ele amava Jesus. Mas só que no seu amor, na sua... vou dizer assim... zelo, o seu zelo para com o Senhor, ele exagerava. Porque ele não tinha entendimento. Certo dia, Jesus estava falando da sua morte, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue e ao terceiro dia ressuscitasse. Pedro tomou a Jesus à parte, o chamou à parte e disse assim: Senhor, de maneira nenhuma te sucederá isso. Tem misericórdia de ti mesmo. Tem misericórdia de ti mesmo. Ó, que essa mensagem aí Pedro recebeu. Tanto que Pedro recebeu, que Jesus falou não contra Pedro, mas contra aquele que deu a mensagem para Pedro: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Jesus não chamou a atenção de Pedro depois, falou, não, sabia que era o diabo. O diabo, Satanás, deu uma instrução a Pedro. Foi algo imediato. Imagina quando uma pessoa fala uma coisa assim, você ataca a pessoa. Aí vem aquela palavra que o apóstolo Paulo disse, que nós não temos que lutar contra a carne. É muito difícil quando nós estamos num pleito, né, separar a pessoa do demônio. Às vezes a gente vê tudo de junto e terminamos atacando a própria pessoa. Então há muitos pensamentos que não vêm, né, do homem, são tentações que vêm para a mente do homem. Só que o ser humano, ele trabalha essa ideia e absorve dentro de si, de repente vai para o coração também. Aí ele pode agir ou não agir. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é tentador. Ninguém vê capeta aqui. Vocês estão vendo com os olhos nus? Ninguém está vendo. Vocês estão por aí. Pode querer vir um aqui do meu lado, mas eu estou sempre clamando para o Senhor colocar o anjo dele e eu ficar atento. Qualquer mensagem estranha, eu tenho que repreender. Não é? Qualquer atitude de pensamentos que venha para me fazer agir, né? Uma atitude que venha na minha mente assim, faça isso, faça aquilo. Eu tenho que estar muito atento para saber o que é que vem de Deus. Não é? Vocês já tiveram essas experiências? Do nada vem um pensamento. Do nada surge uma ideia. Uma ideia pode vir de Deus, pode vir dos demônios. Depende do momento. Não é? Sabe quando, por exemplo, os irmãos são ofendidos, alguém te calunia, você soube que alguém te caluniou, logo vem a malignidade. É nesses momentos que os demônios começam a jogar. Ah, viu? Confia não, hein? Olha, um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí, o servo que conhece as Escrituras, tem a chave da vitória, ele sabe o que vai fazer. Toda a ideia que vem na mente, ele tem que rejeitar. Ele sabe o que tem que fazer. Orai por aquele que vos persegue.
Essa é a chave. Mas Satanás quer te embaraçar para você não usar a chave. Ele sabe que a chave é derrota para ele. E ao mesmo passo, Deus está olhando, vendo o jogo todo. Os adversários e o servo dele. Por outro lado, Deus quer que o seu servo ou sua serva tirem boas notas, sejam aptos na espada. Como os homens de Davi. Os homens de Davi eram tão preparados para a guerra que eles atiravam funda com a mão direita e com a mão esquerda. E não errava. Pensou? Se essa aqui tivesse machucado, não tinha problema. Ele ia com a esquerda. Então, irmãos, o Senhor quer que nós sejamos assim, aptos. Mas geralmente nós não exercitamos. Você vem para o culto, aprende, é tão gostoso aqui a palavra, né? Mas às vezes, irmão, sai daqui, muitos irmãos até esquece do que aprendeu. Chega ali fora, já entra outros assuntos, abafa aquilo tudo, acabou, vai embora. Como é que vai colocar em prática se é um ouvinte esquecido? Será que todo mundo lembra mesmo o que nós falamos aqui domingo? Sabedoria. Domingo? Apocalipse. É muito importante vocês estudarem, sabe? Chegar em casa, ficar pensando, no outro dia pegar a lição e recapitular. E isso vai ajudar vocês a praticar. Porque como é que você vai praticar uma coisa que você não lembra? Você não lembra? É muito importante vocês recapitular. Assim vocês vão ter assim, muito mais chance de vocês derrotar o inimigo e gozar de mais alegria, de mais paz, de comunhão com Deus. E isso é com certeza. Se os irmãos exercitarem, fazer o exercício, né? Porque o exercício, irmãos, eles vão acontecer no momento em que você não praticou. Eles vão acontecer, ou seja, a prova, eu quero falar melhor, as provas vão acontecer. E se você não exercitou, não fez o dever de casa, vocês terão muito mais dificuldades. E o inimigo vai ficar rindo. Aí o pastor de volta teve na família de hoje, ele tocado, falou para Carlos que não é a paz do Senhor Jesus, não, é a graça. Não, tem na Bíblia antigamente, era graça e paz. Não importa, não importa o que Jesus falou, que está dito. A minha paz eu vos dou. A gente pode falar a graça, a paz, a bondade, a misericórdia. Meu amigo, isso aí não tem regra não, meu amigo. Fala igual para ele, igual chegou. É porque o cara de repente não afiou bem a espada. Chegou um varão lá, pastor lá de uma porta. Ah, pastor, biblicamente tem que orar só de joelho. Aí o pastor começou a ficar assim meio nervoso. Falei, vai sair coisa aí, quer ver? O pastor tinha a Bíblia na cabeça. Então, vou lhe fazer uma pergunta. De que maneira Jonas orou durante 3 dias e 3 noites dentro do peixe? Glória a Deus. As águas estavam enroladas no seu pescoço. Tinha maneira de ficar de joelho? Como é que ele orou então? Aí começou. Mexeu na dinamite. Começou a explodir versículo para lá, passagem para cá. O irmão saiu lá. Um irmão de uma igreja aí, dessas igrejas primitivas. Aquelas igrejas do véu. O pessoal também assim igual a nós. Eu sei que o irmão nunca mais foi lá. Foi querer impor uma coisa sem conhecimento, sem entendimento, não é? Nessa hora eu falo um monte de coisa. Meu amigo, aonde é essa regra? Tem regra? Né? Isso aí é mandamento? É mandamento. Você pode falar o que você quiser mesmo, desde que você abençoe. A Bíblia diz, abençoai. Jesus disse, em qualquer casa que entrar, dizer, Pai seja nessa casa. E aí? Você vai desobedecer? Ele mandou, é mandamento. Pai seja nessa casa. Não tem nada de graça, não tem de Deus, de Jesus. Mas ele disse, a minha paz vos dou. Então, se eu falo em nome de Jesus, a paz para Jesus, a paz para Jesus está ótimo. Ele falou que estava errado. Ele é o centro. Ele está errado, certo, agora é isso aí. Certo. Ele vem conversar comigo. Vai conversar com o pastor lá que ele vai te dar uma palavrinha. Ontem ele estava conversando com uma pessoa, estava sentado, aí ele chegou entrou na conversa, aí ele estava falando, não, porque nós temos um livre-arbítrio. Eu falei, bom, a palavra de Deus não diz isso não, me mostra na palavra de Deus, não está escrito isso. Se a palavra de Deus diz que o espaço para o nosso dirigido pelo Senhor, Pois é. como é que nós temos o livre-arbítrio?
Mas isso é bom. Eles vão ir afiando a espada, porque vai aparecer um monte de sabichão por aí. Os irmãos vão precisar de citar a Escritura e falar com ousadia, com graça, né? É claro, né? Alguns não convém contender, né? Que não vale a pena, né? Mas tem aqueles que vão querer aprender, vão vir questionar, mas vão querer aprender, né? No final ele vai dizer, né? Igual lá no irmão Edson, rapaz lá começou a me contestar, eu comecei a falar da palavra, comecei a falar, no final ele até me abraçou, né? Quis um abraço, né? Ele disse que graças a Deus que ele não foi adiante, porque ele ali aprendeu bastante. Mas no início ele queria ensinar-me. Aí, mas coisas erradas, eu gosto de ouvir, sim, né? Até as coisas que os irmãos aqui, né? Nós já passamos para os irmãos vêm me ensinando, eu gosto, eu fico em paz. Aí, pastor, assim, é verdade, aleluia, glória a Deus, amém. É claro, eu vou dar glória a Deus, né? Os irmãos estão aprendendo, faz de conta que eu sou aluno, deixa me ensinar mesmo. Esse é meio velho, não deixa como estava, velho. Quando tem esse rei velho assim, né? Mas então, irmãos, vamos ter uma palavra, pelo menos, falta 5 minutos para a gente dobrar o joelho. Pai Santo e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, mediante as palavras que nós falamos, ó Senhor, na confiança de que pela Tua Santa Palavra nós temos falado e tirado essas palavras para ensinar, falar concernente que o Senhor tem nos instruído, Senhor, que a Tua Palavra é a chave mesmo, é a chave de vencermos os obstáculos, as nossas impaciências, carnalidade, enfim, Senhor. Com ela em prática, nós alcançamos o que o Senhor quer de nossas vidas, uma vida santa e obediente. Ó Senhor, agora vamos orar, mas dá-nos uma palavra, a fim de nós falarmos ainda com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 4. Vós, senhores, fazei, versículo 1, tá, irmãos? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, aos Colossenses 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do segredo de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, né? Remindo o tempo, aproveitando o tempo, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Então, aqui está os conselhos da palavra do Senhor, né? Irmão, perseverar em oração é algo que deve ser mantido na igreja. Mas é interessante que o apóstolo diz aqui, com ações de graça, ação de graça, assim, uma ação de agradecimento, né? Além de você orar, você vai pedir, mas você deve lembrar de agradecer sempre, dar graça pelas coisas, porque o Senhor está fazendo em nossas vidas, na vida dos irmãos. Isso é muito bom e maravilhoso. E aqui vem os conselhos, né? Falando sobre os senhores naquela época, dos senhores que eram donos de escravos, hoje são patrões, né? Que têm seus empregados, né? No caso, falando dos patrões aqui, dos cristãos que eram donos de escravos naquela época, e hoje, né? Serve para hoje os irmãos que são patrões, né? No caso, naquela época, irmãos, os escravos, como eles não tinham, assim como um empregado hoje, 13º, não tinha nada dessas regalias, não é? Salário, ele era escravo, ele era comprado, ele era do dono, ele pertencia a um senhor. Mas o apóstolo Paulo, sabendo que muitos servos de Deus convertidos tinham escravos, claro, tiveram escravos certamente antes da conversão, e era natural mesmo comprar um escravo naquela época, não é? Havia escravo de diversas maneiras. Então o apóstolo era muito zeloso em ensinar o amor, a igualdade, a equidade, o equilíbrio, a justiça. E ele escreveu também para que esses homens, não é,
pudessem olhar os escravos, principalmente os escravos convertidos, né, como irmãos, e aqueles não convertidos mostrar de misericórdia, né, e não tratá-los como outros senhores tratavam os seus escravos, até mesmo a fim de que os senhores cristãos transmitissem um bom testemunho, né? Porque é natural nós vemos crentes aí que são donos de isso, donos daquilo, que tem empregado, não é? Tratá-los de forma diferente, não é? E hoje também há muitas diferenças. Nós vemos, eu vi muito empregados cristãos querer abusar do patrão cristão. Está cheio, porque infelizmente uma carta dessa, irmão, ela não tem o mesmo efeito em todas as igrejas hoje. No passado ela tinha um efeito, porque os irmãos eram zelosos. Paulo viajava, eles tomavam conta das igrejas. Nós não podemos tomar conta das igrejas. Nós podemos tomar conta aqui, um grupo de irmãos, porque uns fazem de um jeito, outros fazem de outro jeito. Uma igreja, o pastor não liga em exortar os irmãos que têm negócio, são donos de negócio, que têm empregado. Primeiro porque ele pode perder financeiramente o seu salário. Então, ele não vai falar uma coisa dessa. Eu não ensino corretamente a todos, né? Para que os irmãos entendam que quem é patrão não deve abusar do seu empregado, como o dono de escravo não deveria abusar dos escravos, sendo cristão, porque senão eles não estariam dentro do plano de salvação. Onde estaria a misericórdia da desgraça alheia? Se até no Velho Testamento está escrito: misericórdia quero e não sacrifício, não é? Então o apóstolo tinha esse cuidado para que os irmãos realmente estivessem dentro da vontade de Deus. Veja que Jesus disse para eles: eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Então eles seguiram esse mesmo pensamento. Puxa, é verdade. Então nós temos que ensinar aos patrões, aos donos de escravos, que eles têm que ajudá-los também. Porque muitos daqueles escravos se converteram, vendo a transformação dos seus senhores. Amém. O zelo dos apóstolos era muito grande. Imagina, você está num lugar onde você é dono de uma coisa e tem ali 3, 4, 5, um monte de funcionário, não é? Não estou dizendo, irmãos, que nós vamos ficar passando a mão no funcionário que não é leal, fica faltando, não. Segundo a lei, executa a lei, faltou. No mês que vem, faltou, coloca lá. Que se um dia ele se levantar contra você, você tem aqui, ó. Ele era um funcionário assim, faltava, chegava atrasado. Tem que fazer, isso aí tem que fazer. Isso aí tem que fazer. Eu falava isso com uns amigos meus, e eu rapaz, se depois você vai chorar. Porque eu gosto. Não, pode gostar o que for, pode ser até parente. É funcionário? Faltou, você bota lá, vou botar foto só para constar. Chegou atrasado, vou botar. Porque um dia ele vai se levantar e pode usá-lo para te pegar. E você não tem nada contra ele. Referência nenhuma dos seus maus comportamentos. Justiça é justiça, né? Então os apóstolos ensinavam tudo isto. Assim como Paulo falou que os senhores deveriam usar de misericórdia, também ele falou aos escravos que obedecessem os vossos senhores não cristãos como se fosse Jesus. E se algum tivesse senhor cristão, com mais honra ainda. Porque o escravo convertido, com seu bom testemunho, iria, quem sabe, até ganhar o patrão, para o patrão ver que ele agora estava trabalhando por vontade, por satisfação, não reclamando de cara feia, ou cara amarrado, ou fazendo por obrigação, agora fazendo por amor. Imagina, eu penso que algum daqueles patrões deve ter chegado para algum patrões, dono de escravo, né, naquela época, deve ter chegado para um deles: vem cá, eu tenho observado que você está mais alegre, você faz as coisas com mais satisfação, as suas coisas ficam mais arrumadas, o que está acontecendo com você? Aí é o momento, é porque Jesus me salvou, aquele que os judeus crucificaram, transformou o meu viver, e hoje eu faço as coisas com amor e com carinho. Imagina o que isso vem repercutir. Chega alguém: patrão, chefe,
Eu vejo que o senhor está diferente. O português do Joaquim, ele quando começou a visitar a igreja, era na casa da irmã Miriam. Ele era amarrado, com a cara amarrada, não falava com quase ninguém, armado, com pistola, não sei o quê. Aquele homem, um dia, Deus fez uma coisa maravilhosa e o transformou. Ele ficou tão diferente que os empregados chegavam para mim e diziam assim: pastor, Joaquim não está bem não, Joaquim não está ligando para mais nada, perguntou para a gente se a gente está preparado para morrer. Eu não sei, antigamente ele vivia de cabeça quente, agora não liga para nada, está sempre alegre. Eu falei, isso aí é Cristo, rapaz, na vida dele, né? Viu conversar comigo, né? Porque ele era assim, ele era muito bravo, né? E o Joaquim tornou-se uma seda. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Joaquim virou uma ovelha daquela que você chama, ela vem, manda, ela vai. Era assim. E ele vinha para o culto com aquela alegria. E ele disse que às vezes ele falava em casa as coisas, chegava aqui na igreja, tudo era repetido. Ele ficava ali sorrindo e aí se alegrando, não é? E assim, Deus fez isso. Então, os conselhos da transformação, de uma mudança na prática, repercute muito às outras pessoas que estão te observando. E para Deus, isso é uma glória, sabe? As pessoas veem Jesus em vocês, na prática. Não é falando, né? É na prática, né? Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Orando também juntamente por nós, né? Naquela época, Paulo pedia oração à igreja de Colossenses para que orasse por ele, né? Hoje, cada igreja ora pelo pastor, pelos evangelistas, para que o Senhor abra a porta da palavra. E esse trabalho é muito importante, que Deus se agrada disso, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, né? Para que eu manifeste como me convém falar. Andar em sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitando, a palavra remir o tempo é aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo. Andar com sabedoria para com os que estão de fora. Nós estamos estudando sobre sabedoria. E mais uma vez o Senhor está falando andar com... Essa palavra andar com sabedoria é prática, entendeu, irmão? Viver numa vida de sabedoria para com os que estão de fora. Para quem nada eles tenham que falar contra. Se eles falar, pode falar assim, falsamente, mas não dentro de algum assunto que o irmão ou a irmã deixou a desejar. Andar sabiamente para com os que estão de fora. Isso é muito importante, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, palavra temperada com sal, não é a palavra, irmãos, de acordo, que tem gosto. A palavra que verdadeiramente ela tem sabor, ela tem tempero. Um indivíduo que quer pregar a palavra de Deus, mas ele não tem o tempero, não é? Ele fala só letras, mas quando ele fala pelo Espírito, com graça e sabedoria, a palavra tem tempero. A palavra ela tem a força, aquilo que dá o gosto. Que delícia! Comer um arroz sem sal, porque o sal faz mal, fica tudo para vocês. Eu gosto no tom certinho do sal. Uma carne sem sal fica para os irmãos. Eu gosto ela com sal, mas no tempero você sente o sabor. Você come uma carne sem sal, você come, enche a barriga, mas o sabor da língua a língua não vai apreciar, nem você vai... Puxa, que sabor! Você põe o sal, principalmente o sal grosso, você percebe que a carne dá o tom, dá o toque exato. Não é salgar demais, passada, mas ela dá aquele sabor, você sente o sabor. Então, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser falada com graça, com tempero, não é? Para que verdadeiramente as pessoas que vão ouvir estivessem como que comendo e sentindo o sabor. Aleluia. Amém. Esse tempero, irmão, é uma unção que vem do Espírito. Vocês precisam assim, sempre pedir: Senhor, dá unção nas palavras que eu vou falar, Senhor. Faz as pessoas sentir, Senhor. Toca nelas quando eu estiver falando, Senhor, para que elas sintam a diferença. Olha, irmãos, eu quando vou falar da palavra, eu falo com muita força, assim. Eu não falo nada duvidando. Firmeza.
firmeza. Geralmente as pessoas que ouvem, elas ficam assim, porque eu falo com aquela graça que Deus me dá. Se eu falar assim, meio lá, meio cá, as próprias pessoas, o inimigo já põe na cabeça dela, isso aí não sabe nada, hein? Então, e outra coisa, irmãos, nós devemos pedir a Deus para que isso seja feito. Amém?